Olá, caro irmão, cara irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diário Espiritual. Quero agradecer a sua presença aí na sua casa e juntos vamos fazer esse nosso momento de oração. Eu rezando por vocês e vocês rezando por mim, para que a graça de Deus sempre abençoe as nossas vidas. E por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos a proposta, mais uma vez, de refletir com você o Santo Evangelho e também trazer a vida dos santos. Os santos são os nossos irmãos que intercedem dia e noite a Deus por todos nós. Os santos é o princípio e também a atualização da graça de Deus na vida da Igreja. Por isso, vamos conhecer a vida de mais um santo para que nós possamos nos sentir cada vez mais próximos do nosso Deus. E hoje nós vamos conhecer a vida de Santo André Corsini. Nasceu no século XIV dentro de uma família muito conhecida em Florença, a família Corsini. Nasceu no ano de 1302. Seus pais, Nicolau e Peregrina, não podiam ter filhos, mas não desistiram. Estavam sempre rezando nesta intenção, até que veio esta graça e tiveram um filho e o chamaram pelo nome de André. Os pais fizeram de tudo para bem formá-lo, mas com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e decepções para os seus pais que sua mãe chegou a desabafar. "Filho, você é de fato aquele lobo que eu sonhava." Ele ficou assustado. Não imaginava o quanto os caminhos errados e a vida de pecado que ele estava levando decepcionava tanto e feria sua mãe. Mas a mãe completou o sonho. Este lobo entrava numa igreja e se tornava em cordeiro. André guardou aquilo no coração e, sem a mãe saber, no outro dia ele entrou numa igreja. Aos pés de uma imagem de Nossa Senhora ele orava e a graça aconteceu. Ele retomou seus valores, começou uma caminhada de conversão e falou para o provincial carmelita que queria entrar para a vida religiosa. Entrou para a vida religiosa na obediência às regras, na vida de oração e penitência. Ele foi crescendo nessa liberdade que é dom de Deus para o ser humano. Santo André ia se colocando a serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como os da cozinha. Ele também saía para mendigar para as necessidades de sua comunidade. Passou humilhação, mas sempre centrado em Cristo. Ele ordenou-se padre e, como tal, continuava neste testemunho de Cristo até que Nosso Senhor o escolheu para bispo. De início, ele não aceitou, fugiu e ficou escondido ao ponto de as pessoas não saberem onde ele estava e escolherem um outro para ser bispo, pela necessidade. Mas um anjo, uma criança apareceu no meio do povo, indicando onde ele estava escondido. Apareceu também uma outra criança para ele, dizendo-lhe que não devia temer, porque Deus estaria com ele e a Virgem Maria estaria presente em todos os momentos. Foi por essa confiança no amor de Deus que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. Até que em 1373, no dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele dizendo do seu falecimento que estava próximo. No dia da Epifania do Senhor, ele entrou para o céu. Santo André Corsini, rogai por nós. Como nós ouvimos nesse breve histórico da vida desse santo, do nosso irmão André, ele passou por muitas humilhações na sua vida, mas sempre ele amava aqueles que realmente o humilhavam. Ele tinha um olhar de misericórdia. E esse também é o convite, com certeza, para todos nós hoje. Nós que muitas das vezes estamos nessa cultura da violência, da raiva, do ódio. E nós somos chamados a parecer, então, um pouco mais com esse santo, cultivar essa virtude de realmente de não
aplicar o código de Italião, olho por olho, dente por dente, mas que nós possamos aplicar o amor, caridade, que Jesus então ensinou a cada um de nós. Se eu sou vítima de muitas humilhações, de perseguições, que eu possa oferecer isso ao Senhor como redenção para a minha vida e também, com certeza, para a vida daqueles que me perseguem, me humilham. Porque, com certeza, aquele que humilha o seu irmão ainda não consegue enxergar a beleza que Deus colocou dentro de si. A partir do momento que essa pessoa consegue enxergar essa grandeza que Deus concedeu a cada um de nós, com certeza ele não vai necessitar mais, porque ele enxerga o outro irmão também, um agraciado na graça de Deus. Por isso, que você se sinta assim cada vez mais agraciado, protegido e, com a graça de Deus, vivendo esse amor, nunca rebatendo as dificuldades, as perseguições e as humilhações dos irmãos. E, com certeza, o que nos ajuda a viver, fazer a experiência da graça de Deus e não de refutar e não de rebater as humilhações, é a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu vou me tornando e me parecendo com Jesus, o Cordeiro imolado, aquele que tem paciência para assim fazer o projeto de Deus acontecer, algo maior acontecer, que é a manifestação da graça do próprio Deus. Por isso, caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos meditar o Santo Evangelho que a liturgia propõe para nós hoje, nesta manhã de terça-feira. E o Evangelho é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo espalhou-se por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, então vamos meditar e refletir a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Nós vemos que Jesus estava ensinando. Eis a missão do nosso Salvador, de ensinar, de inculcar em nós o amor de Deus. Mas é interessante perceber que não é só Jesus que quer a nossa atenção, a nossa presença. Como nós vimos no Evangelho de hoje, um homem estava possuído por um espírito mau. Ou seja, no reino espiritual, há duas grandes forças. A força de Deus e a força do inimigo de Deus. Mas, com certeza, a força de Deus é muito maior. Mas o inimigo de Deus, com certeza, faz parecer com que a força dele seja maior do que a de Deus. E aí nós vemos esse caso clássico e claro no Evangelho de hoje. Aquele homem com aquele espírito chega até Jesus e, para afrontá-lo, diz: "Viestes aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus." E Jesus então, ainda percebendo que não tinha chegado a sua hora de revelar o seu messianismo, disse: "Cala-te e sai dele." E o homem então fica purificado, fica liberto desse espírito mau que tanto atormentava a sua vida. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, o senhorio do nosso Deus. E muitas das vezes nós manifestamos mais em acreditar que o poder do mal tem muito mais força do que o poder de Deus.
ou o poder do mal, com certeza, ele é muito mais encantador de início para nos fazer ir atrás dele, buscar a sua realidade e esquecer do próprio Deus. Se a gente vê uma promessa muito fácil, quando a gente vê coisas muito bonitas e fáceis demais, pode desconfiar que com certeza ali tem o dedo do inimigo de Deus. A força do mal está ali para nos algemar, para nos aprisionar e nos fazer escravo dessa realidade para ficarmos longe e distanciados de Deus. Por isso, nesta manhã, nesse momento de oração, que você peça, se você sente alguma opressão na sua vida, você sente que o mal te cerca, confie em Deus. Jesus, que disse no Evangelho de hoje, cala-te e sai dele, ele quer dizer isso na sua vida. Então, abra o seu coração, deixe Jesus entrar para expulsar todo tipo de mal da sua vida, da vida da sua família e todo mal que ronda aí o seu próprio lar. Então, que você reze, pedindo que você não se deixe seduzir tão fácil por essa realidade do mal, mas pelo contrário, por mais que a vida em Deus seja difícil, seja um caminho pedregoso, um caminho apertado, uma porta estreita, mas você sabe que depois esta comunhão com Deus vai trazer muitos benefícios, vai trazer muita alegria para todos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos, que você também possa, aí na sua casa, dizer não a toda situação de mal que possa vir na sua vida, dizer um basta e sempre abraçar o caminho de Deus, a vida de oração, a vida da meditação da palavra de Deus, a vida de comunidade. Muitas das vezes nós temos percebido o mal entrar na vida de muitas famílias quando eles abandonam a vida de comunidade, quando não vão mais na igreja rezar, quando só fica em casa vendo televisão, nas suas realidades ali, egoístas, e não quer mais estar com o outro, não quer fazer mais momento de comunhão, não querem mais rezar. Aí sim, com muita facilidade, o mal entra na vida de cada um de nós. Mas você é esperto, você que me ouve agora, com certeza, a sabedoria de Deus vai te ajudar a você se libertar de tudo aquilo que realmente te impede, te acorrenta longe de Deus e te aprisiona, para que você seja liberto para sempre fazer a vontade de Deus e encontrar a felicidade que liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora, irmãos e irmãs, façamos a nossa consagração à Santa Rita das Causas Impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Aviso da comunidade. Hoje acontece o terço com as mulheres às 18h50. Logo após, às 19h30, Santa Missa. E, em seguida, depois da missa, terço com os homens. Sintam-se convidados, venham participar. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero lhe conceder essa bênção que com certeza, se você acreditar, vai espantar todo o mal da sua vida. Você precisa tomar posse dessa realidade na sua vida. Deus quer expulsar o mal, quer expulsar tudo aquilo que
te afasta da presença, da comunhão com Ele. Então, acredite nessa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.